os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde ou em vão teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Pode sentar, irmãos. Nós vamos trazer uma palavra de Deus para os nossos corações nesta noite, com o seguinte título: derrubando as teses do adversário. Derrubando as teses do adversário. Nós sabemos que vivemos num mundo rodeado de assertivas ou declarações contra Deus e os seus filhos. Muitas são as colocações deste mundo, querendo, de certa maneira, afastar o homem de Deus. O pecado está tenazmente a nos arrodear. O nosso adversário, como disse Pedro, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando uma oportunidade, uma brecha, para poder nos devorar. E a recomendação da palavra é que nós estejamos vigilantes, atentos a estas astutas ciladas do diabo. Se assim não for, nós iremos sofrer duras penas, sofreremos diante da situação em que ele vai nos colocar. Falando com Pedro, Jesus disse: Pedro, ai de ti se eu não tivesse intercedido por você. Você que está dizendo que não me negará, que irá comigo até a morte, se assim for preciso. O diabo, ele pediu para cirandar contigo, mas eu intercedi ao Pai em teu favor. O diabo é o nosso maior adversário, e muitas são as teses que ele coloca contra os filhos de Deus, diante da face do Senhor. E nós vamos colocar aqui 5 dessas teses, como as principais, aquilo que realmente engloba a nossa vida como um todo. A primeira tese é de que o homem jamais é fiel a Deus se ele não possuir riqueza. Em outras palavras, alguém que é pobre, alguém que não tem nada, que não tem recurso material, não consegue servir a Deus. Esta tese é a primeira que Satanás apresenta a Deus. Sabendo que Jó era um homem temente a Deus, como o próprio Deus o declara: viste o meu servo Jó, homem temente a Deus, homem íntegro,
Não há ninguém na terra semelhante a ele. Ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus, e ele se desvia do mal. Vistes? Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, em vão ele teme a ti? É em vão que ele teme a Deus? Debalde, em vão? Será que ele não recebe da tua parte para te servir? Olha a tese do diabo, olha a colocação de Satanás, olha a sutileza do maligno. Se ele não tivesse o que ele tem, ele não te serviria. E aqui nós temos diante de nós um livro maravilhoso, que vai mostrar que essa tese diabólica, essa assertiva, essa declaração satânica caiu por terra. Um homem que serve a Deus em sua integridade, em sua inteireza de coração, ele o serve não porque Deus o abençoou com riquezas. Jó foi uma prova cabal disso. Jó foi uma prova cabal de que essa tese do diabo pode cair por terra. Eu e você, nós, podemos servir a Deus mesmo em poucos recursos. Com poucos recursos. Porque a nossa fidelidade ao Senhor não está baseada naquilo que Ele nos dá, e sim naquilo que Ele é, como já foi cantado hoje aqui. O servo do Senhor busca o Senhor, não pelo que o Senhor tem para dar, e sim pelo que o Senhor é para as nossas vidas. É esta ideia que deve permear, que deve concentrar a nossa vida, ou melhor, é nesta ideia que nós devemos estar concentrados ou centralizados. Deve ser isso, o centro de todo o nosso ser. Deus deve ser adorado, Deus deve ser temido, Deus deve ser servido, não pelo que Ele nos proporciona, e sim por aquilo que Ele é para cada um de nós. Porque Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus santo, é um Deus digno de todo louvor e de toda adoração. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que há de mais importante na vida não são as riquezas materiais, e sim a nossa comunhão com Deus. E o diabo sabia que Jó tinha uma comunhão verdadeira e sincera com Deus. E o diabo, em sua sutileza, queria quebrar esta comunhão. E nas nossas vidas também, irmãos, o diabo tenta com que nós não tenhamos a convicção de que Deus está conosco, mesmo que às vezes venha nos faltar alguma coisa. Venha ser difícil a nossa situação financeira. Então, o diabo sim trabalha nesta área das nossas vidas, e muitas das vezes nós passamos por situações financeiras difíceis, e às vezes poderemos até imaginar: Deus não está conosco porque eu estou passando essa grande dificuldade. Se Deus estivesse me abençoando, eu estaria numa situação melhor. Isso é uma mentira do diabo. A riqueza não está atrelada à nossa sinceridade, à nossa comunhão com Deus. Isso quando verdadeiramente nós somos verdadeiros servos do Senhor. Jó deu prova disso. Uma outra sentença que Satanás coloca, que nós vamos perceber nos demais versículos, destes versículos posteriores,
Diz aqui: sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó, e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Os bens começaram a ir embora. Mas nós vamos ver lá na frente que Jó adorou o Senhor mesmo sem os bens. A primeira sentença é essa. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram, mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova. Agora vem a segunda sentença. A primeira sentença de que o homem não pode ou não consegue servir a Deus sem ser abençoado materialmente. E a segunda sentença é que o homem não consegue servir a Deus sem filhos, sem família. Sem família. Essa é uma grande enganação do diabo. Eu até ouvi um dia desse uma pessoa falando: se eu não tivesse filhos, eu iria arrumar outra mulher. Eu não deixaria essa situação assim, eu não aceitaria isso. Dificilmente um homem que é casado com uma mulher que não pode lhe dar filhos, deixará de traí-la. Olha só que palavra. Foi hoje que eu ouvi essa palavra. Que palavra é essa? Será que esta palavra veio de Deus? Com certeza esta palavra veio do diabo. Aquela pessoa falando não se percebeu que estava falando pelo inimigo. Pois foi isso que aconteceu, irmãos. É isso que o texto vai mostrar. Alguém achar que não é possível ser fiel a Deus, ser fiel ao cônjuge, se o seu cônjuge não lhe concede filhos. Jó perde todos os seus filhos em um só dia. Aquela mulher, a esposa de Jó, viu-se sem nenhum filho. Jó viu-se sem nenhum filho naquele momento. E Jó derrubou a tese do diabo, porque Jó mesmo sem filhos, perdendo seus 10 filhos em um só dia, ele não deixou de adorar o Senhor. A família, irmão, é algo muito importante, mas mesmo sem família, nós temos condições de servir a Deus. Talvez você diga assim: se a minha família me acompanhasse, seria melhor eu servir a Deus. Talvez se o meu esposo estivesse comigo, eu me dedicaria mais a Deus, eu seria mais fiel a Deus, eu doaria mais tempo para Deus, eu seria mais feliz e, consequentemente, eu estaria mais na presença de Deus. Bobagem, irmão. A nossa fidelidade a Deus não está atrelada à nossa família. Não está atrelada. É maravilhoso, ó quão bom e quão suave. Maravilhoso é ter uma família servindo ao Senhor, ter o nosso cônjuge servindo ao Senhor, ter os nossos filhos servindo ao Senhor. É maravilhoso, mas mesmo que eles não os sirvam, isso não nos impede de ser um verdadeiro servo do Senhor. Não. Perder a família não impossibilitou Jó de adorar o Senhor. Há um grande equívoco, muitas das vezes até no meio da igreja, as pessoas acham que não é possível ser fiel a Deus, ser consagrado a Deus,
trabalhar na obra de Deus se a família não acompanhar. Amém, a família acompanhando. Amém, é maravilhoso, não resta dúvida que é muito melhor. Mas é possível sim continuar servindo ao Senhor, adorando o Senhor, vivendo para o Senhor, mesmo que nós não tenhamos a nossa família. Jó perdeu a sua família. O diabo atacou nos bens, achou pouco, atacou na família. Talvez você, meu irmão, minha irmã, fica dizendo, eu perdi minha família. É como se não tivesse mais sentido eu servir a Deus. Tira isso da tua mente. É necessário servir a Deus. Nós poderemos perder tudo e todos, mas a presença de Deus jamais nós devemos perder. Devemos buscar ao Senhor sempre, em qualquer circunstância. Uma terceira sentença que nós vamos observar. Primeiro, bens, riqueza. Depois, família. E uma terceira sentença que Jó derrubou. A sentença que diz, sem saúde nós não vamos ser fiel a Deus. Sem saúde. Como é que eu vou ser fiel a Deus? Como é que eu vou servir ao Senhor, adorar ao Senhor, se eu não tenho saúde? Deus não é comigo porque eu não tenho saúde. Mentira do diabo, Deus é também com aquele que não tem saúde, meu irmão. Não significa dizer que o doente não tem Deus. Quer dizer que agora nenhum cristão morre de câncer? Quer dizer que agora nenhum cristão vai morrer com a Covid? Será que Lázaro que morreu com a Covid, ele não era cristão? Ele não era servo de Deus? Ele estava mentindo, ele estava brincando, ele estava enganando a ele mesmo, porque a ninguém? Ele ia enganar quem? Será que pessoas que estão morrendo aí agora há pouco, perdi um primo meu, primo terceiro, mas é primo, o Amadeu, será que aquele homem não era um servo de Deus? Uma pessoa que nós temos conhecimento, uma pessoa dedicada, uma pessoa do lar, uma pessoa maravilhosa, um bom pai, um bom esposo, um servo do Senhor, será que ele não era de Deus? Com certeza, meu irmão. Ter saúde também não é garantia de que nós temos a Deus. E a ausência de saúde não significa dizer que nós não temos a Deus. Jó provou que alguém pode servir a Deus mesmo estando num quadro de saúde deplorável. O texto vai dizer isso e todos vocês sabem disso. A história de Jó é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. A saúde de Jó ficou deplorável. Jó vai ficar nu agora nessa primeira ocasião, porque perdeu bens, perdeu os filhos. Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, verso 20, lançou-se em terra e adorou. E disse, no saí do ventre de minha mãe, no voltarei o Senhor, o Deus do Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. No capítulo 2, a mesma cena, em uma segunda cena, que se torna uma mesma cena, uma mesma situação, o diabo chega na presença de Deus, e Deus faz as mesmas indagações, viste meu servo Jó, homem íntegro, temente ao Senhor, reto, que se desvia do mal, não há ninguém na terra igual a ele. Em outras palavras, Deus disse, olha, você tocou, você tirou os bens dele, você tirou a família dele, mas ele continuou me adorando. Aí o diabo não se deu por satisfeito e veio com a terceira sentença. Homem nenhum vai servir a ti se ele não tiver saúde, se ele não tiver a sua integridade física mantida.
E ele pede a Deus para tocar na vida de Jó. E Deus diz: pode tocar, toque nele. O verso 4 diz assim: então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Tudo quanto o homem tem dará pela sua vida, pela sua sobrevivência. Ele quer escapar. Na hora H, na hora que ele se vê na situação de morte, ele não vai continuar firme em te servir, em te adorar. Sentença derrubada também. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque Jó, mesmo estando doente, estando todo chagado, todo prejudicado, ele adorou ao Senhor. Eita glória! O diabo perdeu de novo. Jó adorou. O diabo estendeu, porém, a mão, tocou-lhe nos ossos, na carne, verás, se não blasfema contra ti a tua face. O diabo disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, eu autorizo, mas poupa-lhe a vida. Você pode colocar uma Covid nele aí, coloca aí, muito pior do que uma Covid, uma lepra, uma situação, e vai ter ferida em toda parte do corpo dele. Pode fazer o que você está entendendo, mas deixa ele vivo. Então Satanás, com esta autorização, feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Tumores malignos, irmãos. Muito pior do que uma Covid. É como se fosse a tal da peste bubônica. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas a peste bubônica era tumores malignos espalhados por todo o corpo da pessoa. E aqueles tumores malignos estouravam e o vento levava aquelas bactérias e a contaminação era muito maior do que a Covid de hoje. Pegava pelo vento, pelo ar. Então era só por gotículas. E muitas pessoas morreram e conta-se a história que 20 milhões de pessoas morreram na época da peste negra, ou a peste bubônica. E parece que essa era a situação de Jó. Jó ficou numa situação aqui deplorável, tumor por toda parte do corpo, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Ele se coçava, um caco de telha, pedras. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. A saúde, a riqueza, a família, não era o alicerce da vida de Jó, e sim uma inteireza de coração, um comprometimento fiel e verdadeiro a Deus. Jó permaneceu firme. E aí vem uma outra sentença que fica entre as linhas, que dá para se encaixar também na relação da família. Sem um cônjuge que esteja do nosso lado, nos dando apoio, estendendo ali sempre aquela força do nosso lado, sem um cônjuge firme, forte, adorando o Senhor, fazendo a gente erguer a cabeça, não é possível adorar a Deus, não é possível ser fiel a Deus. Jó também não tinha esse cônjuge. A esposa de Jó não tinha a mesma estrutura de Jó.
A esposa de Jó não tinha a mesma disposição de adorar a Deus em qualquer circunstância. Ela disse: tu ainda temes a Deus nesta situação? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Se fosse nos dias de hoje, dizia assim: infeliz das costas ocas, morre logo. Por que tu não morreu ainda, estrupício? Amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Sai dessa situação deplorável. Ela não tinha a mesma estrutura. Ela não tinha a mesma força. Ela não tinha a mesma fé. Ela não tinha a mesma disposição. Não vamos aqui condená-la. O foco maior que nós precisamos dar a esta situação é que, ainda que nós não tenhamos um cônjuge, um companheiro ou uma companheira que nos apoie, que nos encoraje, que nos estimule, isso não nos impedirá de servir a Deus. Não, irmão, não impedirá, porque é algo individual, é algo particular, é algo que só compreende cada um de nós. Quando nós temos a nossa intimidade com Deus, ela é individual, irmão. Ela é pessoal. É algo que está dentro de nós, que muitas das vezes nem o nosso esposo, nem a nossa esposa vai entender. Mas nós vamos permanecer firmes e fortes. Para não me demorar muito, irmãos, uma outra sentença que enumerei aqui, que está também nas entrelinhas, não somente aqui dos primeiros capítulos, mas de todo o livro. Sem uma boa amizade, ou sem um bom círculo de amizade, nós não conseguiremos servir a Deus. Jó também, de certa forma, perdeu seus amigos. Da hora mais difícil, Jó não tinha filhos, Jó não tinha riqueza, Jó não tinha o apoio da esposa, Jó não tinha saúde e também não tinha amigos que lhe encorajassem. Nós vamos ler todo o livro de Jó e nós vamos ver, na maior parte, os amigos de Jó lhe acusando, lhe reprovando. Jó é chamado de ladrão por eles. Jó é colocado como alguém que adquiriu riquezas ilicitamente. Alguma coisa tu fizestes. Tu deves ter abusado de alguma jovem. Tu deves ter feito alguma coisa gravíssima. Então, as acusações estavam ali diante de Jó. E imagine a cena, irmãos. Alguém sentado, todo chagado, cheio de tumores. A mulher por acolá, né? A mulher não estava perto, provavelmente não estava perto. Depois do que ela disse, possivelmente ela não estava perto ali de Jó. Ele tinha ficado sozinho. E quem estava perto dele somente buscava uma coisa para explicar tamanha situação. E as acusações, e as indagações, e as controvérsias vão acontecendo. Mas Jó derrubou mais uma sentença. A nossa fidelidade a Deus não está firmada nem em nossos círculos, ou nosso círculo de amizade. Nós não servimos a Deus porque os nossos amigos o servem. Nós não servimos a Deus porque os nossos amigos estão nos apoiando. Muitas das vezes, irmãos, os amigos viram as costas para nós. E nós nos encontramos sozinhos.
Eu lembro a situação de José. Serviu a Deus sozinho. Os irmãos o venderam. Queriam matá-lo. Mas, por causa de pouparam, terminaram vendendo. Foi abandonado, foi para o Egito, foi injustiçado, acusado de algo que não fez, ficou preso. Mas toda uma situação que aconteceu na vida de José, solidão, descaso da família, dos irmãos, tudo que José passou, foi sozinho, meu irmão. Mas ele não estava só, porque Deus era com ele, assim como Deus foi com Jó, e assim como Deus é com você. Pode lhe faltar recursos materiais, pode lhe faltar uma família que lhe apoie, filhos que lhe amem, filhos que estão à sua volta, filhos que caminham junto de você, que estimulam você, que estão ali presencialmente lhe dando alegria. Pode lhe faltar saúde, pode lhe faltar um bom companheiro, uma boa companheira, pode lhe faltar amigos, mas não te faltará Deus. Deus é contigo. E nada disso, nenhuma ausência dessa, impede você de servir a Deus. Nenhuma ausência dessa. E Jó, firme e forte, foi nesta ideia, neste pensamento, derrubou essas sentenças. Nós sabemos que lá na frente, quando Jó vai falar sobre os mistérios de Deus, querendo entender, isso não significa dizer que ele desobedeceu a Deus. Muitas das vezes nós, mesmo na nossa fidelidade, nós queremos entender as coisas, e Deus lhe faz várias perguntas. Jó, onde tu estavas quando eu fiz esta obra da criação, quando eu fiz isto, quando eu fiz aquilo, onde tu estavas, Jó? E diz a palavra de Deus, para a gente finalizar, que Jó passou a orar pelos seus amigos estes que o acusaram de ladrão, o acusaram de ter feito alguma coisa muito grave. Jó orou por eles, como se dissesse assim: eu vou orar por eles, porque eles não sabem o que estão dizendo. Isto é algo que veio de Deus, e eu não vou deixar de servir a Deus. Eu não compreendo, eu não enxergo, eu não tenho essa percepção, mas eu vou continuar firme no Senhor. E ele orava, ele buscava, e diz a palavra de Deus que o Senhor mudou a situação de Jó. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jó não ficou mais querendo só entender o porquê daquilo. E ele passou a aceitar de tudo, como ele já vinha aceitando desde o início, mas ele quis pedir por outros, não centralizou mais no seu problema. E diz a Escritura Sagrada que Deus mudou a sorte de Jó, e o próprio Jó vai dizer: eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhes o dobro de tudo o que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quanto antes o conheceram, comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. 10 de novo. Chamou o nome da primeira Gemima, e da outra Késia,
e o da terceira querem a PUC. E toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Deus restituiu. Deus restituiu porque Jó derrubou todas as sentenças do inferno contra a vida dele. Eu não sei qual é a situação que você tem passado, talvez algum problema de saúde. Talvez alguém ou você mesmo deva ter pensado, mas Senhor, eu não estou te servindo. Eu não sou tua serva, eu não sou teu servo, por que eu estou passando por essa situação financeira deplorável, física deplorável, familiar deplorável, por que disso, por que daquilo? Não pense assim, porque Deus sabe todas as coisas, Deus não te abandonou, e nada nesta vida é o real motivo para você continuar firme adorando o Senhor. Tudo que nós passamos aqui não é de se comparar com o que nós iremos receber. Não tem nenhuma comparação. E Jó teve essa experiência de restituição já aqui. Deus deu em dobro os bens, Deus devolveu os 10 filhos e as filhas lindas, maravilhosas, mais do que as primeiras. Depois disso viu Jó 140 anos, viveu e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Um momento da vida de Jó, como prova, como teste, passou, meu irmão. Talvez você esteja vivendo um momento, talvez o diabo queira lhe afastar de Deus, colocar essa mentira na sua mente, que Deus não está com você. Não é nada disso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa as circunstâncias. É preciso adorar. É preciso permanecer firme e forte no Senhor. E todas as coisas que nós vamos passando nessa vida nos levarão a enxergar o Senhor de uma forma mais nítida. Não só de ouvir falar, mas de ver, de contemplar, de sentir, de experimentar, de saber e entender que Deus é quem governa, controla todas as coisas. Levanta-te. Levanta-te do pó e da cinza e adora ao Senhor, porque Ele é bom. Não importa as circunstâncias. Nós não nos guiamos por vistas, e sim por fé. Se nós formos olhar as circunstâncias, elas não são das mais favoráveis, mas nós estamos adorando ao Deus que está além das circunstâncias, e qualquer coisa Ele pode reverter, Ele pode alterar, Ele pode mudar, e tudo ser maravilhoso para a honra e glória do nome dele mesmo. Que esta palavra fique no seu coração neste momento. Você que está aqui, os irmãos estão aqui, e você que está na sua casa, derrube toda a mentira do diabo contra a sua vida. Permaneça firme. Eu oro para que você tenha recursos financeiros, seja abençoado, mas a sua fidelidade a Deus não está baseada nisso. Eu oro para que você tenha uma família maravilhosa, muitos filhos maravilhosos, lindos, mas a sua vida com Deus não está afirmada nisso. Filhos a gente pode perder de uma hora para outra. Eu oro para que a sua vida seja muito saudável, venha da saúde, tenha aí condições de viver muito tempo saudavelmente, mas a sua fidelidade a Deus não está baseada na sua saúde. Eu oro para que você seja uma pessoa muito
feliz no seu casamento, o seu cônjuge seja um grande companheiro, uma grande companheira, mas a sua fidelidade a Deus não está baseado nisso. Eu oro para que você tenha verdadeiros amigos, sinceros amigos, pessoas que estão à sua volta, maravilhosas, que lhe ajudam, que lhe encorajam, mas a sua fidelidade a Deus não está baseada nisso. A sua fidelidade a Deus está baseada nele, Deus, no que Ele é, no que Ele pode fazer e no que Ele é. Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E Jó teve isso como experiência. Deus lhe restituiu, Deus lhe abençoou de volta, muito mais, porque ele não firmou a vida dele nas coisas que ele tinha. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te preencha. Deus preencha cada um de nós dessa certeza, dessa garantia, que pode nos faltar tudo, mas nunca nos faltará a bênção do Senhor, nunca nos faltará Deus.